E até falando nisso, há ou ficaram algumas ideias ou práticas ou, ou valores que vieram do Great People, aliás, do Great Place para o Great People, ou o Great People é totalmente diferente das Ah, minhas não, com impressões? certeza. Acho que Então, o acho que ecossistema é uma continuidade, né? essa é uma pergunta muito Opa, importante. Eu vou sugerir que a gente merece brinde um um brinde brinde e um aqui. gole para a Saúde. garganta. Saúde. Splice Original. Ok, Rui, vamos conversar aqui um pouco sobre vários assuntos, mas a primeira coisa é, teve alguma decisão corajosa que você se lembra que tenha tomado no Great Place que influenciou o ecossistema, o Great People? Tá. Bom, acho que falando em decisões, né, principalmente decisões importantes, Solano, na verdade, a gente tem compartilhado muito dessas decisões ao longo do tempo, né? Então, difícil falar uma decisão que eu tomei. Posso falar de coisas importantes que a gente fez, né, nesses últimos anos que acho que estão impactando hoje. Uma coisa que com certeza eu acho que foi um marco é quando a gente decidiu pelo caminho do empreendedorismo, né? De estimular essa atitude empreendedora. E por que isso pode, né, é de fato tão relevante? Porque a gente, né, ao ser licenciado de uma marca global, a gente está bastante alinhado, Restrito, de certa forma, né? restrito, né, aquilo que está determinado no contrato. E eu acho que você sempre estimulou isso em todos nós, né, da gente estar pensando sem fronteiras. Então, desenvolver tudo aquilo que a gente pode desenvolver nesse lado mais restrito, mas deixar o horizonte mais aberto. Então, eu diria que acho que estimular a atitude empreendedora é uma coisa que de lá para cá, isso já faz muitos anos, vem refletindo todos os dias e hoje está sendo absolutamente decisivo para a gente construir o ecossistema, né? E você acha que, reformulando um pouco, muitas das pessoas que estão nas empresas do ecossistema, se não todos, né, eu acho que pelo menos a maioria, é gente que veio do Great Place, gente que foi formada, vamos dizer assim, dentro do Great Place. Você acha que essas pessoas se transformaram com esse conceito diferente, novo? Eu acho que tivemos uma evolução aí muito grande, né? Porque é normal, você vai trabalhar numa empresa, você tem essa visão de que, pô, eu vou ser funcionário dessa empresa, a empresa vai me conceder isso, eu vou pedir aquilo. E na hora que a gente dá passos importantes rumo ao empreendedorismo, parece que muda bastante essa mentalidade, né? Nós estamos pensando nisso, nós estamos construindo aquilo que a gente recebe de volta é fruto do nosso próprio trabalho, né? Não tem um ser superior em algum lugar Que provê tudo. que concede ou não. Não, está bem, você foi um bom menino esse ano, então está aqui, né? Quer dizer, de certa forma, você está dizendo, a gente gostaria de ter 100% de empresários e não de colaboradores. Colaboradores sempre somos, né? Ou funcionários, né? Exatamente. E aí tem, vamos dizer, decisões menores, mas que estão ligadas a essa, que também foram estratégicas e, né, num certo sentido, polêmicas. Então, por exemplo, há muitos anos também, 100% das pessoas têm uma remuneração variável. Acho que esse é um ponto importante. E não é porque a gente olhou modelos de remuneração e falou, esse aqui é legal, vamos adotar. Mas ele é coerente com esse modelo empreendedor, né? Que o resultado para o empreendedor... Você produz o seu resultado, não a empresa. Exatamente. Para você, não? Você não está sempre pedindo e vai... mas eu quero uma coisa estável, eu quero uma coisa fixa. Não, aquilo que a gente recebe é fruto do nosso trabalho. Então pode ser, muitas vezes é muito melhor do que a gente imaginava e muitas vezes é pior. É pior, né? Agora, você acha que as pessoas têm cabeça para isso? Porque requer uma certa, vamos dizer assim, ousadia, uma certa propensão ao risco, não propensão total, mas alguma propensão, que é o que você falou. Pode, algum trimestre, a coisa não andar tão bem, por várias razões. E não por sua causa, não pelo seu desempenho. Pela conjuntura, ou por algum erro estratégico. Pode acontecer. Exato. Como é que você vê isso? Eu diria que talvez esse modelo empreendedor, ele não é o natural, né?
talvez porque a gente foi formado, desde a universidade você vai escutando um discurso, né, que vai te formatando de uma maneira. A tua família, a sociedade te leva para esse caminho de buscar uma estabilidade, de que as grandes empresas provenham as coisas. Então ele não é tão natural. E aí, Tola, vou até te contar que para mim também não era tão natural. Né? Talvez eu tivesse assim, atitudes arrojadas, mas a questão do empreendedorismo também para mim era um desafio. Novidade. E por quê? Porque meu pai sempre foi um trabalhador, como se fala, autônomo, né? Ele sempre foi, ele era protético dentário, ele tinha o laboratório dele, mas ele sempre viveu com muita dificuldade. Então, para mim, ser um profissional liberal autônomo era sinônimo de muita dificuldade. Ah, tá. Então, quando eu olhava para mim, né, Não quero isso. Eu não quero fazer que nem meu pai fez. Então, durante muito tempo, isso foi uma barreira. Então, foi uma das coisas que eu mais trabalhei comigo mesmo, né? Fiz uma série de coisas, fiz coach, fiz um monte de coisa para quebrar essa barreira, porque conscientemente eu achava que era isso o caminho que a gente tinha que seguir, que na verdade a tua vida sempre foi assim. Então a mensagem que você passa para todo mundo, né, explicitamente ou não, sempre foi essa. Então eu achava que para esse negócio dar certo, para a gente dar certo, eu tinha que conseguir vencer isso. Mas não foi natural, não foi sem esforço. Então, muita coisa que a gente faz hoje é para ajudar as pessoas a seguirem esse caminho. E uma prova que eu acho que está dando certo, que no momento que a gente, né, deu o salto para o ecossistema e a gente precisou, de uma hora para outra, de 10 CEOs, que empresa que de uma hora para outra, né? Fala, bom, agora preciso de 10 CEOs. Quem se candidata? Né? Exato. A gente, de alguma maneira, está conseguindo fazer isso. No começo acho que todo mundo sentiu, mas muito rapidamente as pessoas assumiram os seus papéis e estão desempenhando. Esse aprendizado não vai parar nunca, mas a gente conseguiu dar esse salto. Então, acho que essa preparação, os 10 anos anteriores, foram importantes aí para todo mundo. Né? E acho que tem uma coisa importante que você falou, comparando aí com a o trabalho do seu pai como autônomo. Quer dizer, o autônomo sozinho é muito mais difícil, muito mais arriscado, né? Do que quando nós temos o empreendedorismo, a vontade de fazer o seu próprio trabalho, mas tem um certo sistema protetor, né? Um ambiente, vamos dizer assim, não é controlado, mas um ambiente que de certa forma acomoda, né? Que é a ideia talvez do ecossistema, né? Exatamente. As pessoas se interdependem, né? As empresas e as pessoas. Não, acho que você pegou um ponto, acho que esse talvez é um dos segredos nossos, né, Tolamo? Então, ao mesmo tempo que a gente está estimulando essa atitude empreendedora, essa ação no dia a dia, a gente tem alguns pontos de apoio, de suporte, que é o que você falou. Se qualquer uma dessas empresas fosse nascer sozinho e, né, depender só das suas próprias pernas, claro que as dificuldades seriam muito maiores. A gente tem uma certa rede de proteção, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar a corda bamba, né? Se cair, não cai no chão, né? Exatamente, que não é, né? É muito diferente de uma estabilidade plena, né? Está muito longe disso, mas também não é você sair sozinho no mundo. Então, acho que a gente achou um modelo, né, que é muito interessante e, de novo, me parece que está dando bastante certo. Estamos crescendo, estamos, né? E ainda nesse tema, você acha que esse modelo que a gente está aplicando, podemos dizer que bem sucedido, né? Serve para todo mundo? Todo mundo se encaixa nisso? Olha, esse é o modelo que eu acredito, né? De novo, eu aprendi com você, fui formado com você, eu acredito que eu quero estimular cada vez mais, não só para a gente, mas para muito mais gente. Agora, não é para todo mundo, né? Tem muita gente muito boa que veio trabalhar com a gente e que não está mais aqui hoje, sendo essa uma das razões. Pô, não é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero uma coisa um pouco mais estável, um pouco mais certinho, um pouco mais
cheia de... E que não tem nada de errado. Não, é outra. Aliás, acho que a maioria, das posições oferecidas no mundo corporativo são assim, né? Exato. O ponto é quando você força, né? Uma pessoa que deveria estar de um lado está do outro. De qualquer dos lados, né? Porque Exatamente. deve ter muita gente infeliz também nas empresas que gostaria de estar com a gente. Que poderia estar empreendendo, criando muitas coisas e está preso, né? Ou vice-versa. Então não sai para todo mundo, mas esse espírito, né? Empreendedor, essa atitude, de alguma maneira, ela se conecta muito com inovação, né? Uhum. Mesmo quem está numa empresa maior, mais estável, mais cheia de apoios, precisa ter um ambiente, né, onde você estimula a experiência, estimula o erro. Então, o empreendedorismo não é contraditório com isso, ao contrário. Acho que não é o único formato que dá certo, mas com certeza ele ajuda a inovação, né? Legal, legal. Não, eu acho que é isso. Você falou inovação, eu lembrei, de manhã você mandou um artigo aí sobre um pesquisador, né, que fez uma tese mostrando que a China só conseguia produzir para outros países e não inovava, não tinha produtos novos, né? Conta um pouco dessa história que eu acho que se aplica bem ao nosso caso. Não, bem interessante, né? Ele contando esse autor, então ele volta lá um pouco para trás na China, que, bom, passou por aquelas histórias todas que a gente conhece, e o que ele chamava de revolução cultural, na verdade foi um grande bloqueio ao conhecimento, né? Então os livros eram queimados, etc, etc. E isso vai no sentido contrário, né, de você se aprofundar no conhecimento e criar cenários futuros e imaginar. Então o que ele cita nesse artigo é que a ficção científica é isso. Você desenha cenários futuros, né? Até que você pega alguns clássicos aí da ficção científica, tipo Jornada nas Estrelas, lá de década de 1960, eles desenharam soluções que vieram a existir de fato. Que hoje a gente já está vivendo, né? Tipo, lembra que tinha um comunicador que você batia aqui? Na época era completamente impensado, né? Então, isso de você inventar, criar cenários, ajuda a você construir esse futuro e trazer para o presente. Talvez a gente devesse contratar alguns escritores, né? Eu estou lembrando um dos livros clássicos desse, lendo que você citou, Eu, Robô, do Asimov, né? Sim, sim. É isso, tá aí, né? Tá acontecendo, né? Mas nesse caso aí, só para terminar a história, então a China estava preocupada que eles conseguiam fazer muito bem as coisas, mas não conseguiam inovar. Aí saíram estudando, pesquisando e tal, e viram que uma das coisas é que eles estavam cortando conhecimento e proibiam a ficção científica, como sendo alguma coisa... Era culturalmente indesejável, né? Trazia vieses burgueses, né? Alguma coisa assim, né? Capitalistas, né? Exatamente. E aí perceberam o contrário, né? Que, pô, se a gente está querendo fazer, independente de qual seja o nosso modelo, né, econômico e social, se a gente quer criar coisas, tem que deixar as pessoas pensarem, né? Tem que dar asas à imaginação. E a ficção científica é uma das vertentes, né, desse pensamento aberto, né? Eu acho que é uma coisa interessante, né? A criatividade precisa pensar diferente. Né? Não dá para ser criativo sistematicamente, né? As regras para você ser criativo, né? Siga esses passos aqui, você será criativo. É verdade. E mudando um pouco, assim, se você lembrar aí da sua carreira, dentro, fora do Great Place, Great People, tem algum erro famoso seu, assim, famoso para você, né? Que algum erro você tenha tomado que mudou a sua maneira de agir, ou mudou a sua vida, ou impactou as coisas que estão acontecendo hoje? Acho que tem algumas coisas. Uma delas é, como a gente sabe que o maior desafio de gestão está em pessoas, né? Eu acho que talvez grandes acertos ou erros estão ligados a pessoas, né? Então uma coisa que eu sempre penso, não sei se mudou a minha gestão, mas é que eu sempre penso, é exatamente nesses acertos ou erros com relação a pessoas. Tanto você contratar certo ou errado, quanto você manter a pessoa, quanto você demitir. O que eu estou querendo dizer? Talvez, com certeza, teve vários momentos que eu contratei errado, teve vários momentos que eu demiti errado. Né? E os dois são graves igualmente, né? Talvez nunca a gente vai saber como seria o que teria se sido, tivesse, né?
tomado a outra decisão, mas me parece que aí tem uma... E esse negócio de, né, de você... Bom, a gente lida muito com isso, né, com pessoas, e contratar é um dos grandes desafios de qualquer empresa. E eu acho que várias vezes a gente errou, em particular numa área que a gente sabe da importância dela, que é tecnologia, né? Uhum. Então acho que a gente levou muito tempo para começar a acertar o tema tecnologia dentro do Great Place, e tem a ver com pessoas que eu achei que iam Poder fazer isso. resolver o plano e não resolveram, ou agravaram, e não é pela que as pessoas são incompetentes, não é isso, não era a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, com a competência certa. Então acho que essa é uma habilidade, uma complexidade muito grande, e daqui para frente, né, qual é a lição que eu tomo disso? Quanto mais a gente conseguir ter ciência, tecnologia para ajudar nesse processo, mais a gente vai ser bem sucedido. Quer dizer, cada vez que você, vamos dizer, faz uma contratação errada e leva... Quando você contrata alguém, você não vai demitir depois de um mês, né? Talvez você leve 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Imagina o custo que isso representa para a empresa e para a pessoa, porque provavelmente ela também não está feliz. Não está satisfeita, né? Ou feliz, né? Tá vendo? No caso aí, acho que é isso mesmo, né? Você está infeliz no lugar errado e a gente mantém e tenta resolver, né? Acho que E a outra, acho que eu citaria um outro problema também, um outro erro, que eu também estou tentando me policiar, mas é difícil, é o excesso de confiança, né? Acho que uma coisa é a gente ter confiança, ter assertividade, quer dizer, acreditar, principalmente lá num propósito, em valores e seguir. Outra coisa é quando você começa a ter excesso... Confiança total, né? Aí a chance de você estar fazendo alguma besteira e demorar muito tempo para perceber é muito grande, né? Então acho que esse segundo também, eu com certeza, né, tive vários episódios, eu fico tentando prestar sempre atenção, mas às vezes é exatamente a hora que você não vê, né? Esse é um ponto importante, que eu vou ligar isso com algumas observações que eu fiz na época que eu andava com o Robert em algumas empresas nos Estados Unidos, e que ele falava e eu consegui observar isso. Os grandes CEOs das empresas, que já foram startups, já eram empresas estabilizadas, né, como a Adobe, uma outra empresa de advogados de São Francisco, e uma característica é que o principal executivo, que podia ser o fundador ou não, sempre eram pessoas que tinham um nível de humildade muito alto. Que é um pouco isso, né? Eu tenho confiança, eu sei tudo, e aí, então já começo a não olhar mais para os outros, né? Começo a sair sozinho, você não ouve, o risco né? é você decolar sozinho, né? E o pessoal não vem atrás, né? Então acho que realmente é uma coisa importante. E até falando nisso, ficaram algumas ideias ou práticas ou valores que vieram do Great People, aliás, do Great Place para o Great People, ou o Great People é totalmente diferente? Não, com certeza. Acho que o ecossistema é uma continuidade, né? Essa é uma pergunta muito importante. Eu vou sugerir que merece a gente brinde um brinde, um gole para a garganta. Saúde. Ótimo. Nosso patrocinador, não poderia deixar de fazer um brinde aqui agora. E qual que era a pergunta? Práticas, ideias ou valores que permanecem no Great People, vieram Não, então, apesar da gente estar abrindo bastante o leque, fazendo coisas, algumas coisas muito diferentes do que a gente fazia antes, acho que a essência continua, né? O tema que a gente fala sempre de pessoas no centro continua, isso continua orientando, tá lá no âmago, né, do nosso propósito, então isso está vindo. Então eu lembro que quando eu vim para o Great Place, né, apesar de já ter passado por muitas empresas e ter tido vários treinamentos de liderança e tal, eu comecei a aprender um monte de coisas que eu não imaginava, ou que eu tinha entendido completamente errado ou distorcido, né? Isso era uma coisa assim... Acho que isso volta àquela sua ideia da autoconfiança, quer dizer, eu já sei tudo, não precisa ter mais nada para aprender, né? E aí você perde a oportunidade. Exatamente. Né?
Então, talvez essa força que a gente tem hoje, né, que veio, óbvio, dessa força que o Great Place trouxe ao longo desses anos, né, então essa essência continua. As pessoas, né, uma boa parte das pessoas que estão à frente dos negócios hoje foram formadas nesse modelo, nessa cultura. Então isso a gente não quer perder, não quer. Aliás, não tem nenhum momento que a gente fala, vamos jogar fora isso aqui não serve, queremos, né, começar do zero. Em nenhum momento esse é o discurso. Eu acho, às vezes eu tendo a escutar algumas coisas assim, não, estamos esquecendo, estamos abrindo mão do Great Place para criar outra coisa. Não, isso é uma extensão. Né? Mas ao contrário, né? A gente quer que o Great Place, né, vamos dizer, no nosso plano de 10 anos, seja muito maior do que hoje. Por quê? Porque a gente acha que ainda tem espaço. Tanto espaço para ele se desenvolver. Tanta empresa ainda não foi, né, picado pelo, vamos dizer, pelo nosso que ainda não acredita positivo. Que as pessoas fazem resultado. Né? Não, exatamente. Eu tive recentemente em 2 encontros aí de CEOs e às vezes parece que eu estou voltando 15 anos para trás. Alguns CEOs falando conversas. As mesmas, né, esse negócio de gente, cuidado, que ficar fazendo agrado para as pessoas, não é bem assim, que as pessoas... Tem que trabalhar, né? Eu já estou pagando, já estou gerando emprego. Então, é incrível como esse discurso ainda existe. Então, o nosso trabalho... Então, tem espaço ainda. Né? Por mais que a gente cresceu muito, né? Putz, aí eu diria que ainda é muito pouco. E Rui, esse tagline, o slogan que a gente está começando a usar agora, né? Entregar o futuro no presente. O que você fala sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? Esse é um negócio bem legal, porque alguma vez eu não vou conseguir citar a fonte, mas eu li isso em algum lugar, que tem 2 modelos aí para você trabalhar, por exemplo, tua visão para frente, né? Um é o que o pessoal chama do futuro automático. Então, olha o que eu fiz nos últimos anos, né? E projeto a curva para frente. Eu cresci tanto até agora, vou crescer tanto daqui para frente. No passado eu vim de lá até aqui, daqui para frente eu vou seguir essa linha. Então, quando você faz isso, você já está pré-determinando o caminho que você vai seguir, que é só uma continuidade do que você vem fazendo. O outro modelo, que é isso que a gente tem praticado, principalmente nos momentos aí de planejamento, é você olhar lá para frente e desenhar cenários. Né, pensar em possibilidades. Por exemplo, isso que eu estou falando. Poxa, mas a gente ainda atinge um percentual de empresas muito pequeno. Crescemos muito, mas ainda o percentual de empresas atingidas, de CEOs que estão engajados com isso, ainda é pequeno. Portanto, temos um desafio de crescer muito ainda. O que a gente pode fazer? E aí tem um negócio que você fala sempre, né, Tolov, que você planejar para frente não é um exercício de adivinhação, né? Vamos adivinhar que tamanho a gente vai ter, como é que vai ser. Mas é o contrário, você projetar aquilo, desenhar e construir o caminho daqui para lá. Acho que é o futuro que você quer, né? Exatamente. Não o futuro que você gostaria de encontrar, né? Então eu lembro quando, lá em 2014, a gente fez o exercício de 8 anos para frente. 2022. De 2022, que eram 200 anos da independência do Brasil e tal, e desenhamos exatamente com essa visão. Quanto que a gente pode expandir, quanto mais a gente pode atingir, que outras coisas a gente deveria estar fazendo. E aí foi passando o tempo, a gente foi seguindo, né, o que a gente estava traçando, e aí você me falou, Rui, e aquele negócio que a gente desenhou lá em 2014? Não sei se você lembra que a gente pegou e acertamos praticamente todos os itens. Então, não é porque a gente tem uma bola de cristal, mas é o contrário. A gente desenhou aquilo que era bastante ousado, e conseguimos construir aquilo. E falando nisso, na próxima construção agora, nós estamos falando de 2030, é isso? 2035. 2035. Qual é o papel da tecnologia nisso? A pergunta é meio óbvia, mas acho que vale a pena falar um pouco sobre isso. Né? Qual é o papel dela? Nós estamos já avançamos, estamos muito para trás. Como é que você vê isso? Eu até estou generalizando um pouco mais, em vez de a gente falar só da tecnologia, vamos ampliar um pouco para ciência e para conhecimento, que acho que é isso que a gente está investindo, né? Vamos dizer, são sinônimos, mas por que eu estou substituindo tecnologia? Para não parecer que nós estamos falando
do computador ou de algum programa, algum procedimento que está dentro do computador. Mas é o conhecimento. Como é que nós estamos usando, ou podemos usar, né, o conhecimento que está sendo gerado no mundo para trazer para o nosso propósito. Então, acho que isso sempre foi importante, mas daqui para frente, com a velocidade com que as coisas acontecem, isso vai ser mais e mais importante. E o ChatGPT, que apareceu de repente, né, em 2 anos... Exatamente. Mas assim, esse negócio vem sendo trabalhado há muito tempo, com muita gente no mundo inteiro. Né? Em geral, não é um cara que, né, acha um caminho. É uma comunidade toda científica, acadêmica, empresarial, trabalhando em determinados conceitos, né, construindo as tendências. Uma hora alguém consegue deixar isso de uma maneira mais estruturada, organizada, ou transformar num produto. Então, é essa mentalidade que eu acho que a gente está desenvolvendo, né, cada vez mais entre a gente. E como que a gente faz isso? Estimular todo mundo a ir atrás do conhecimento. Estimular todo mundo o tempo todo a aprender, a se desenvolver de todas as formas possíveis. Uma aí para... Sempre foi importante, mas acho que hoje em dia, se você parar uma semana, você já ficou para trás. Tanta informação, exatamente, né? Então, saber escolher as coisas, saber determinar, mas tem que mergulhar, né? Não tem aquele negócio, poxa, a empresa não me deu o curso, né? Isso é o de menos, assim. Hoje a gente tem condição de prover um monte de treinamento para um monte de gente, mas só isso não basta. Quem falou que nós estamos escolhendo os treinamentos adequados? Aqueles que de fato vão ajudar a gente a construir, né? Trazer esse futuro para agora. Quem falou que é mais adequado para aquela pessoa? Então, a participação ativa de cada um nesse processo é mais importante do que tudo isso. E a boa notícia é que a gente está cada vez mais com esse espírito, está cada vez mais próximo da ciência, cada vez mais próximo da academia, né? Estamos abrindo várias frentes com várias universidades para aproximar. A gente descobriu, né, nesses trabalhos mais recentes que alguma coisa que está pronta, vamos dizer assim, na academia, que já tem vários artigos científicos, ela pode levar até 10 anos para chegar no mundo corporativo. No mundo real. Assim. Exato. De ser aplicado, de ser entendido. Então a gente quer acelerar esse processo e isso vai ajudar a gente a sempre tentar estar passos à frente. Se a gente for mais eficaz nesse processo, porque tem como se fosse uma velocidade da sociedade de absorver esse conhecimento. Se a gente conseguir acelerar em algumas coisas e para aquelas que nos interessam, isso vai dar para a gente uma dianteira gigantesca. E em algumas coisas a gente já tem isso hoje, né? E até, dando continuidade nisso que você falou, qual é o papel do Turing, né? Porque eu acho que às vezes fica meio obscuro, o pessoal ouve falar, parece uma coisa assim... um bando de loucos ali pensando em coisas, né? São loucos conhecidos, pelo menos. Não, é interessante isso, que tem a ver com o que você perguntou agora há pouco de erro, né? Então tivemos lá, vamos dizer, o Turing 1, que, putz, um monte de coisa estava errada lá. A gente fez errado, conduziu errado, processo errado, misturamos um monte de coisa. Então agora a gente está relançando, né? Estamos chamando de Turing 2, aproveitando muito desses aprendizados. Então, qual que é a ideia, né? Resumidamente? Então, lá nós vamos ter um grupo, aí nós estamos chamando de inventores. São caras que têm uma vocação um pouco maior para mergulhar, para pesquisar, para estudar. Queremos ter cada vez mais cientistas, pesquisadores, mestrandos, doutorandos nesse grupo ao longo aí dos próximos 10 anos. Pesquisando o quê? Tudo que existe? Não, algumas coisas que a gente acha que pode trazer e aproveitar para o tema pessoas. Então, você pode dizer que o Turing não é um instituto de pesquisa puro. Não. Pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada, exatamente. Então, vai atrás dessas coisas que já tem um certo grau de maturidade, né, e traduz isso para o nosso ambiente. Então, por exemplo, e é interessante como que essas coisas vão nascendo. A primeira grande conquista nossa com o Turing foi de ouvir um desejo seu de muitos anos. Você fala anos e eu quero fazer uma pesquisa sem pesquisa. Quero fazer uma pesquisa sem questionário. Quando você falava isso, a maior parte das pessoas, e eu muitas vezes, falava, pô, mas como assim, né? Como que... parece muito futurista, né?
Eu lembro que você dava alguns exemplos, você passa, né, em algum lugar e alguma coisa capta a sua percepção. Então parece negócio de filminho de ficção científica. Hoje, né? Tecnologia tem hoje, né? E na verdade já existe há muito tempo. Pra você ter uma ideia, esses estudos, essas análises, começaram lá na década de 1960, 1970. Por um período elas foram interrompidas porque não tinha capacidade computacional para processar tudo isso. Então ficou quase 10 anos parado, né, até a parte tecnológica conseguir seguir, e aí continuou se desenvolvendo. Então, não é um negócio que nasceu ontem, né, tem muitos anos, mas o nosso mérito está sendo conseguir trazer transformar isso em e aplicar coisa prática, né? Exatamente, né? E é isso que, então o Turing tem esse objetivo de a gente estimular cada vez mais isso. E como é que funcionaria, ou como é que funciona, né, o Turing? É por push or pull, quer dizer, as pessoas criam demanda e pedem, ou o Turing traz ideias para as pessoas implantarem? Boa pergunta, porque um dos problemas do ano, né, do Turing 1 foi isso, que estava tudo misturado. Então tinha gente dando ideia, gente pedindo, então a gente separou. Então o Turing, ele é mais pesquisa mesmo. Então você vai escolhendo alguns temas, no caso, o processamento de linguagem natural. Então dentro do universo da inteligência artificial, nós estamos pegando o tema da linguagem. Por quê? Porque faz parte do nosso objeto prioritário, que são as relações pessoas. Se dão por linguagem, né? Isso. Os conhecimentos, as mudanças, né? Tudo passa. E aí tem um segundo grupo, vamos dizer assim, ao lado do Turing, que é esse que vai receber as demandas e vai interagir com o Turing. E aí vão sair algumas conclusões, né, nessa interação. Então, primeiro, isso aqui já é uma tecnologia, já é um conhecimento que a gente já tem, já dá para aplicar já. Então, por exemplo, leitura de comentários, e daqui muito pouco tempo de análise de vídeo, imagem, já está pronto para a gente usar imediatamente. Ou aquela tradução automática aí de idiomas. Está pronto, já dá para usar. Uma segunda coisa não está pronto, mas dá um minutinho aí que já está no forno. Estamos detalhando, estamos aperfeiçoando, já vai estar pronto para sair. Um terceiro falou, olha, isso aqui não está aqui no... A gente não consegue olhar tudo, isso aqui não dá, então você, né, que está demandando, fica livre aí, ou para ir para a nossa área de tecnologia normal, alguma solução no ver mercado. Se tem alguma outra solução, ou ir para fora para o mercado. Tá? Então, parece simples, mas essa separação está sendo muito importante, porque deixa que o pessoal um pouco mais à vontade para pesquisar mais a fundo algumas áreas que a gente quer ter excelência, né? E também dar respostas mais claras para quem está querendo utilizar essas ideias e não sabe como começar. Então, esse novo processo está começando agora, mas, né, em pouco tempo acho que vai estar bem operacional. Legal. Eu acho que é importante também desmistificar, né? Porque parece uma coisa assim, caixa preta, né? E, na verdade, não é caixa preta, né? Está trabalhando em cima de temas que a gente sabe que são importantes e que podem criar um diferencial maior ainda para a gente. Exatamente. Né? Então é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está usando uma base de conhecimento pública, então o que nós estamos usando é de domínio público, tem milhares e milhares de artigos científicos falando disso. Agora, nós estamos criando uma camada intermediária, uma camada de interface, que aí sim é o nosso know-how, né, para entender isso que está acontecendo e traduzir. Então, tem sim uma parte que é, vamos dizer, know-how nosso, conhecimento nosso, que a gente está incorporando. Alguém que está por aí pode fazer? Pode. Tem empresa aí que tem capacidade, né, de investimento milhões de vezes maior que ela. Pode fazer isso? Pode, mas nós temos foco, nós temos um propósito, a gente quer olhar isso para pessoas no centro. Dados também, né? Isso, essa é outra... Que é exclusivo, né? Exatamente. Então, na hora que você combina isso, esse foco, né, com os dados históricos nossos aí de milhares de empresas, né, de mais de 20 anos, então dá para a gente aí um diferencial único, né? Exatamente. Diferencial mesmo. Exatamente. E os próximos 10 anos, que impacto você acha que o ecossistema, incluindo o Great Place, né, pode
causar, né, na sociedade, nas empresas, e que legado vai ficar para as gerações que estão vindo agora? Né? Como é que você, na sua visão, hein? Como é que você vê isso? Acho que esse é um negócio legal, claro, que a gente discute, né, com os líderes e tal. Assim, queria muito, né, que as nossas pessoas como um todo, começando pelos líderes, mas todo mundo, pudesse, ao mesmo tempo que, né, vá melhorando a sua vida, a sua condição de vida, a sua qualidade de vida, a sua qualidade financeira, também cada vez mais vá deixando um legado, né, para sua família, para sua comunidade, para a sociedade. Então, se a gente, né, conseguir se manter aí fiel ao nosso propósito, fiel aos valores, eu só consigo enxergar oportunidades. A gente tem feito muitas conversas aí recentemente de cada coisinha, cada frente que a gente, cada porta que a gente abre, vai ser, é mais um desafio, claro, mas é um mundo de oportunidade em todas as áreas que a gente está mexendo. Então hoje estamos com 10, 11 empresas, né? Nosso plano aí para esses próximos 10 anos é provavelmente chegar a 25, estar em pelo menos 25 países. Isso não é por um desejo financeiro ou de enriquecimento, de resultado, mas é pelo impacto que a gente vai trazer. A condição financeira vai melhorar automaticamente com isso, né? Óbvio, senão não faz sentido. Né? Para todo mundo. Né? Para todo mundo, exatamente, para todo mundo que está envolvido. Mas a gente quer ampliar esse impacto que a gente... Que já causou até hoje, né? Nossa, assim, se a gente acompanhar... Que alguns diretores da Recursos Humanos falavam isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás, e desde que o Great Place to Work começou a atuar, que mudou a gestão de pessoas no Brasil. E provavelmente a gente deve escutar isso em outros países também, né? Mas eu me lembro alguns depoimentos muito claros, 10 anos atrás. Eu imagino que agora deve ser maior, e a ideia é que ainda pode impactar mais, né? Não, é incrível isso, né, Tola? Porque por mais que a gente faça, né, sem parar nesses 20 anos, e, né, a gente vê muitas empresas que evoluíram esse impacto, quanto ainda tem por ser feito, né? Quantas empresas ainda não perceberam que esse tema de pessoas... É fundamental, né? E é incrível, não é moda, né? Parece tão óbvio, né? Depois de tanto tempo, de tanto que a gente já fez, de tanto que a gente gerou, viramos um indicador da economia brasileira, né? O IGPTW é um indicador da economia hoje. Por mais que tenha todas essas evidências, né, parece ainda que ainda tem um tabu, ainda tem uma dificuldade, ainda as pessoas acham que isso não dá para medir, ainda acham que é besteira. Mas eu brinco, né? Se você pensa numa empresa qualquer, né, quanto é a folha de pagamento por mês? E todo mês você paga 100% dessa folha, né? E aí, na hora que a gente faz a pesquisa nossa nessa empresa, descobre que as boas empresas, o índice de confiança, de comprometimento, engajamento das pessoas, começa a estar em perto de 70%. Então, você tem uma folha, né, de X que você paga 100%. E você conseguiu 70%. E o restante? Você está jogando 30% fora, né? Mas não jogando isso fora, numa boa empresa. Uma boa empresa. Imagina aquelas que dá 50, tem muitas. Né? A gente já viu empresa com 50, com 40, com 30, com 25. Então, é tão óbvio. Então, por um lado, é bom você falar, nossa, quanta oportunidade. Por outro lado, né, é triste. Porque tem desperdício, tem um monte de infelizes, né? Um monte de insatisfeitos, né? Um monte de empresa quebrando, né? E não sabe por quê. Não sabe por quê. Não, é o mercado, é a conjuntura, né? Eles sempre acham a lista das desculpas. Bode expiatório externo, né? Bom, nós estamos aqui conversando com o Rui Shozawa, CEO do Great People, e, obviamente, vamos fazer um intervalo para o nosso patrocinador. Voltamos em seguida com uma pergunta que vocês vão gostar muito. Então, voltando, Rui, agora uma pergunta... E agora vamos sair do Great People, do Great Place to Work. Qual o impacto do sítio na sua vida? Mas é legal isso, né, Tola? Tem a ver com que a gente fala dessa coisa da integração, né? Eu não acho. Antes eu falava que era o equilíbrio da vida pessoal. Hoje eu acho que é a integração, né?
Como é que essas coisas se integram? Porque quando você tem que ter muitas facetas diferentes, né? A minha faceta para o trabalho, a minha faceta com a família, a minha faceta com a sociedade, parece que de fato não está integrado isso, né? Você tem várias fantasias diferentes que você usa. Quando você começa a integrar cada vez mais isso, acho que aí você consegue ter a plenitude aí do potencial, né? Então, de fato, essa mudança aí que eu tive para o sítio, né, durante a pandemia e tal, acho que me ajudou a aprofundar mais isso. Foi mais causado pela pandemia. Foi forçado. Eu tinha lá uma área que estava meio abandonada, anos. Nunca tinha pensado em morar lá, assim, nunca, né? Um lugar meio remoto, né? Estrada difícil. Aí, por causa da pandemia, acabei indo para lá, mas hoje eu vejo essas coisas de uma maneira muito mais integrada. Por exemplo, né? A gente falou da coisa do excesso de confiança, da soberba e tal. Quando você vai para um lugar assim, que tem uma vida mais simples, rodeado de pessoas mais simples, isso fica mais forte na sua cabeça, né? Mesmo. Então lá não tem aquela coisa de status, né? As pessoas não estão se diferenciando pela roupa, pelo carro, porque é um outro... Então isso te ajuda... Você vive isso todo dia. Né? Exatamente. Você pensa nos problemas reais e todo mundo enfrenta os mesmos problemas, né? Lá não tem nada, lá não tem nenhum tipo de serviço público e é igual para todo mundo. Então, como que você lida com essas coisas? Então, isso eu acho que me ajudou muito a pensar nessa vida aí mais integrada, além de, obviamente, né, trazer uma qualidade de vida, qualidade do ar, qualidade do meio ambiente muito maior, e eu sinto que isso tem ajudado muito. Né? Então, quando eu estou lá, depois de muitas reuniões tocando, levanto, vou dar uma volta, faço uma caminhada, faço uma trilha, passeio com os cachorros. Então, e aí você também, isso te ajuda Troca ideias com os cachorros, né? Que a diversidade inclui mentes diferentes, né? Então, aí eles latem de uma maneira diferente, dependendo da... Não, mas é verdade, né? Te ajuda a ficar mais simples, né? É que falam que o Goethe, para escrever, para gerar as ideias, ele precisava andar. Então ele andava como assistente do lado, ele ia falando. Hoje não precisa mais de assistente, né? Mas ele gerava as ideias. Andar parece que é um gerador de ideias. Não, várias vezes fiz reunião assim, andando, caminhando. Putz, parece que vai abrir. E tem a ver com essa coisa de você desenhar aquele futuro, né? Projetar aquele futuro e construir. Parece que te ajuda, né? Então, o ambiente ajuda. Uma vez você que me contou que quando você tem um pé direito alto, numa casa, no prédio, estimula muito mais a criatividade. Então, são coisas que a gente não percebe no dia a dia, mas a gente está lendo, está percebendo. Você está na amplitude, né? Não, essa história é uma história que a gente viu, eu vi o cara contando, a Adobe estava construindo o prédio deles, ali acho que é São José, por ali naquela região, e aí o fundador lá começou a ver uns estudos consistentes dessa história de amplitude, né? Você confia na pessoa, você, de certa forma, reduz, né, a abertura cerebral. Né? Ele parou o projeto, mandou refazer, não estava construindo ainda, mas refez todo o projeto, custou, sei lá, 50% a mais o prédio e fez tudo com o pé direito alto, ficou outro prédio. E provavelmente deve ter feito muita diferença. E tá aí, a Adobe é só ver as ações, os produtos que eles criam. Exato. Né? Então, eu lembro de ter ouvido isso e parece que é uma coisa importante, né? Então, isso que bom. Então, o sítio, eu acho que a gente pode também usar isso como uma outra lição. A pandemia foi um horror. A gente sabe, gente próxima morreu e tudo. Mas teve algumas coisas boas também. Sempre dá para aproveitar o lado bom, que foi esse, que hoje as pessoas trabalham mais à distância. Algum tempo atrás, só milionários excêntricos, né, que viviam no navio, né, comandando as empresas. Acho que era a BIC, não? Acho que o dono da BIC. Foi, né? Mas ou tinha um pesquisador, acho que o Kotler, né? Acho que o Philip Kotler morava num sítio no interior dos Estados Unidos. Mas eram os caras exóticos, né? Os caras completamente... Hoje está acessível, né? Você levar essa vida, né? Mais saudável, vamos dizer assim, né? Não, e isso tem tudo a ver com o que a gente discute, que pessoas, né, no ambiente de trabalho. Então,
pensar que a gente teria modelos de trabalho como o nosso, que é totalmente remoto ou híbrido, antes da pandemia parecia uma coisa inviável. que era proibido pensar, né? Ninguém usava. Não, não pode, né? Não. Então hoje se percebeu que dá para fazer, então isso está afetando muito o pensamento sobre a organização do trabalho. E por que eu estou falando isso, Tola? Porque uma das nossas linhas de pesquisa, que o Turing vai estar envolvido, mas não só, o consulting vai estar muito envolvido, são modelos de organização do trabalho. Que eles estão se alterando, mas alguns aspectos estão voltando. Todo mundo já assistiu o filminho lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? da repetição na indústria. Olha que curioso, Tolov. Tem startup, né, que criou modelos de crescimento acelerado, que para poder fazer isso, para poder ter ganhos de produtividade, eles estão criando processos repetitivos e especializados. É exatamente o que acontecia lá no Tempos Modernos. Então, nós vamos nos aprofundar bastante nesse tema da organização do trabalho, porque acho que é a nossa obrigação ajudar as empresas a pensar nisso. Produtividade, ela não pode ser vista como uma variável eminentemente técnica. Quantas horas eu estou gastando para produzir aquilo, mas qual é o impacto que isso está trazendo sobre as pessoas? Se eu estou causando, por exemplo, um decréscimo na saúde emocional das pessoas ao longo do tempo e consistentemente, eu tenho um problema enorme que eu estou criando, né? Então nós estamos entrando, vamos trazer programas da USP para dentro do ecossistema, para aprofundar nesse tema, para a gente aprender, para a gente aplicar para a gente, mas para levar de volta para o mercado aí com novas orientações. E tem uma coisa interessante, né? A gente sempre falou em melhores lugares para trabalhar, né? E esses lugares agora deixou de ser lugar, né? Exatamente. Fisicamente, acho que, sei lá, é o ambiente, né? Existe, o lugar hoje é um conceito abstrato. Mas, né? Exatamente. Não em todo mundo, mas muito e seguramente vai seguir isso, né? Exatamente. Tem muita gente lutando para voltar 100% para o escritório, eu acho que isso não existe mais. Vão fazer, mas daqui a pouco vão ter que voltar atrás também, né? Acho que as pessoas já provaram, né? Que funciona, experimentaram. Falou, opa, peraí, por que não pode? Antes eu nem pensava, mas agora que você já como testou, sempre, né? não é para todo mundo, não é para toda a profissão. Claro. Né? Se você tem a recepcionista do hotel, tem que estar lá, por enquanto. Por enquanto. Né? Por enquanto. No Japão já tem uns robozinhos lá atendendo. Né? Então, acho que a reflexão em cima disso e a atuação é importante. Ok, então vamos agora bate-bola, né? Um filme. Filme... Vou falar 2, tá? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu adapto aqui. 2001, Uma Odisseia no Espaço, que acho que é de 1968 e está naquela linha que a gente falou agora há pouco, de ficção científica. Mas assim, tem soluções que tem lá no filme e fala, pô, como os caras fizeram isso naquela época? Como os caras pensaram nisso naquela época, né? Então, aquela coisa de você projetar o futuro, e que não é um exercício de adivinhação, né? De construção. E o outro que, não por acaso, também é de ficção científica, é o Blade Runner, que é um filme de 1986. Esse é um pouco mais tenebroso, né? Ele desenhou um futuro assim mais né? Fala nebuloso, mas também aponta desafios assim que hoje estão como é que você integra os povos, né? Todos esses desafios que a gente continua tendo no mundo, ele já desafiava lá. E tem um negócio muito legal no Blade Runner também, que é o teste do Turing. Que é você fazer o teste para descobrir que seu já não vale mais, né? é um androide ou é uma pessoa humana, né? E era difícil. E hoje já está muito próximo disso. Não, já passou disso. Já li que teste de Turing não vale mais. Você não consegue mais identificar. Né? Exatamente. Está uma perfeição. Né? Agora, com todas essas guerras aí, na verdade, um filme importante vai ser Planeta dos Macacos. Né? Tomara que a gente não chegue nisso. Tomara que ele não tenha sido tão né, visionário. E um livro? Nossa, tem um que eu adoro que chama Shogun.
que conta quando os portugueses chegaram no Japão. Um pouquinho depois que eles chegaram aqui no Brasil, eles estavam chegando lá, mas assim, conta um pouco desse choque cultural assim profundo, né? É um livro, nossa, bem grande, mas já li 2 vezes, já teve vários filmes depois disso e tal, mas é sensacional para você pensar nessa coisa de cultura, de integração e conflitos. Realmente é um livro absorvente. Eu lembro quando eu comecei a ler o livro, aí eu parei um dia e saí para comprar saquê, comecei a tomar saquê quente, que é o que eles tomavam. Realmente interessante. E também Uma Cidade no Mundo. Bom, já que eu fui por esse caminho aí oriental, né? Bom, posso falar 2 também? Já falei 2 filmes? Não, tá liberado. Acho que Tá liberado. Não, acho que uma é Tóquio, né? Que tem a ver com as minhas raízes. Então, quando a gente voltou lá, a família, para conhecer a região do meu pai, foi uma coisa assim muito marcante. E Tóquio tem essa coisa que mistura, né, o desenvolvimento, a tecnologia, a evolução com a cultura e a tradição. Então essas coisas que conflitam é muito legal para você ficar pensando, né? E outra é Paris, né, onde você vive uma boa parte do tempo, é o local que a gente faz a celebração dos 15 anos, né? Eu acho que aí temos uma próxima. Temos uma em breve aqui já sendo preparada, mas que acho que é outro lugar assim. E tem uma cidade que você esqueceu, mas eu vou lembrar você, Shiozawa, no Japão. Isso nessa viagem para o Japão, a gente acabou descobrindo uma vilazinha chamada Shiozawa, mais ou menos onde era a região do meu pai. Então, não sei, deve ter alguma relação, né? Okay. E a última, então, uma bebida. Aí, vou falar 2 também. Pô, duplicou. Eu não sei se o patrocinador vai pagar tudo isso. Não, mas o uísque, aliás, ontem foi o Dia Internacional do Uísque, a gente acabou não celebrando. Nossa, uma falha grave. De celebrar. E outra é a Guinness, né? Tem até um bar lá no sítio que chama Aqui Tem Guinness, está em falta que no não Brasil, tem, não, então no nesse momento não tem. Mas acabou. Mas o bar chama Aqui Tem Guinness. Então, essas 2. Ótimo, muito bom. Espero que as pessoas gostem também, como eu gostei dessa conversa nossa. Não, foi ótimo aí, mas obrigado, né? Porque no fim, uma boa parte do que eu estou falando veio aí de você mesmo, né? Eu estou refletindo as suas ideias, seus pensamentos. Né? Isso, ok. Então, um brinde. Valeu, pessoal.